A paz de Cristo, ótima manhã de sábado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe nesse sábado, nessa manhã de sábado, cedinho. Hoje a gente vai falar Primeira Samuel 24. A Bíblia vem relatar, 1 Samuel 24, que Davi estava numa caverna e chegou Saul e o seu soldado, né? Saul estava no combate com os filisteus e quando soube que o rei Davi estava por ali, o rei Saul pegou os seus melhores soldados e foi de encontro ao Davi, né? E ali, quando o rei Saul chegou ali com seus soldados em uma caverna para fazer as suas necessidades, a Bíblia vem relatar que os soldados de Davi falou para Davi, Deus não falou que ia entregar aqueles que te perseguem a sua oportunidade aí agora. E a Bíblia relata que o rei Davi, que ainda não era ungido rei, né? Mas Deus já tinha falado que ele ia ser o rei de Israel e ele fugia do rei Saul, que era o ungido de Deus. O rei Saul, por ciúme, por inveja, por não saber conduzir o seu ministério, de querer fazer as coisas do seu jeito, perseguia o segundo ungido de Deus. E a Bíblia relata que o Davi foi se arrastando até o rei Saul e cortou a sua capa. E ali o rei Saul, quando saiu da caverna, o Davi foi de encontro ao Saul e falou para Saul, aqui Saul, se eu quisesse fazer alguma coisa com você, eu teria feito. Mas quem sou eu para fazer alguma coisa com o ungido de Deus? Meus irmãos, essa palavra é muito forte. Todo mundo sabe da história aí. Como o rei Davi foi perseguido pelo rei Saul. E o rei Davi falou ali para o Saul, se ajoelhou em referência ao ungido de Deus, né? E falou, se eu quisesse fazer alguma coisa por você, eu faria. E eu não fiz. Quem sou eu para fazer alguma coisa com o rei de Israel? Que na época, né, o rei Saul, era o rei de Israel. E ali o rei Saul, né, reconheceu que se o Davi quisesse fazer alguma coisa, ele estava na mão ali do rei Davi. O Davi poderia ter matado o rei Saul. E o Davi, temente a Deus, não fez nada. E o rei Saul falou para Davi, só te peço que você não faça nada com a minha descendência. Comigo ele já sabia que ele não ia fazer, porque se ele quisesse fazer, ele fez. E assim o rei Saul pegou e foi embora. Meus irmãos, o que eu entendo com essa passagem, né, do Davi que estava ali com o rei Saul, se ele quisesse, ele eliminava ali o rei Saul, mas ele sabia, né, que ele não tinha esse direito, né, de tirar a vida do ungido de Deus. E o que eu entendo isso é como, né, eu, você, a gente não temos que falar do ungido de Deus. Eu vejo muitos outros falar, né? Ou porque o pastor isso, que o pastor não sei o quê, que o pastor está errado, que o pastor está gastando dinheiro com isso, com aquilo. Meus irmãos, meus amigos, a nossa parte a gente tem que fazer. Se o pastor está gastando dinheiro com alguma coisa, se ele não está, é ele com Deus. Ele é ungido de Deus. Eu me lembro por uma época, né?
eu estava em outra igreja, eu encontrei com uma pessoa que era daquela igreja, né? Eu vi ali aquela pessoa muito coladinha com o meu pastor da época. Não era o meu pastor José Santos, não, era outro pastor. E a pessoa falou para mim, pô, você ainda está lá naquela igreja lá ainda? Eu falei, tô. E desconversei. Porque se eu dou assunto, meu irmão, eu acho que eu não aceito ninguém falar do ungido de Deus. Porque né, foi Deus que ungiu, então quem sou eu para falar do ungido de Deus? E ali essa pessoa queria fofoca, queria falar mal, né? Eu desconversei. Né? Então a gente não temos nem que dar assunto quando vem falar da nossa liderança, dos nossos pastores, né? O inimigo usa isso aí. E ó, ele está fazendo isso, ele está errado, ele está te deixando assim, ele está te deixando assado. Entendeu? Então, meus irmãos, não devemos falar da nossa liderança, né? A nossa liderança paga um preço altíssimo. Não estou aqui puxando o saco de pastor, de pastora, né? Mas eu sei que eu era de uma igreja, hoje eu estou em outra, então sou muito grato lá ao pastor, hoje é Bispo Marcelo, sou muito grato ao Bispo Marcelo, o pastor Flávio Júnior, a pastora Adriana, né? Hoje eu congrego lá na Assembleia de Deus Milagres e Prodígios da Trindade, o meu pastor José Santo, pastora Gabriela, o pastor Carlos de Marambá, e eles são bênçãos na minha vida. Quem sou eu para falar do ungido? Né? Então eu sou grato pela vida deles, pela nossa liderança, né? Eles pagam um preço altíssimo, então a gente não temos que falar mal, né? Imagine você dar atenção a um monte de gente. Até uma época eu até falei com a minha esposa, eu falei, ó, é muita gente, né? Então tem hora que... E a gente já está aqui um tempinho, então tem mais gente que chegou ali. A gente até entende quando tem vez que o pastor não te dá aquela atenção que você acha que não está dando, mas está dando. Então o que acontece? É porque eu e você já estamos aqui, mas tem outras pessoas que chegou agora. Eu e você estamos com problema, mas tem gente que tem com mais problema que ele. E a gente tem um entendimento que é assim que as coisas funcionam, né? Então eu tenho que estar ali para ajudar, para servir, para trabalhar na obra, o que eu falo para mim, né? Eu falo para os irmãos, né? Não sou melhor do que ninguém, mas eu não tenho direito de falar do ungido de Deus, da nossa liderança. E ali o rei Davi, ele falou, não vou tirar a vida do Saul. Saul estava na mão dele ali. Ele poderia decifrar